Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou o professor Wesley Leite e hoje nós falaremos aqui sobre legislação de trânsito. Nós falaremos sobre as infrações de trânsito relacionadas ao combustível, né? Nós temos algumas infrações de trânsito ali relacionadas ao combustível do veículo, algumas quando o combustível é feito, por exemplo, de carga, o combustível está vazando do veículo, falta combustível do veículo, né? Também algumas artimanhas aí que alguns motoristas usam para tentar economizar combustível, enfim. A gente vai ver aqui as normas de circulação e conduta e também infrações relativas ao combustível, né? Condutas ali que se não forem respeitadas, né, elas podem causar ali danos à segurança do trânsito, beleza? Então vem comigo aqui na tela, vamos ver aqui um breve sumário aqui da nossa aula. Nós vamos falar então no contexto aqui do combustível do veículo, né? Iremos falar ali sobre as normas de circulação e conduta e as infrações de trânsito relacionadas aqui tudo ao combustível, beleza? Então vamos lá. Bom, todo mundo sabe, né? Claro, o veículo não anda sem combustível, né? Combustível é uma coisa importantíssima aí para que nós andemos no veículo. Nesses períodos aí de gasolina cara, né, de combustível caro, mais do que nunca é muito importante, né, para nós. E o CTB, o Código de Trânsito, ele nos traz ali algumas determinações, né, alguns cuidados com a segurança que nós temos que ter relativos ao uso do combustível. Então, nessa aula, eu vou falar primeiramente sobre as normas de circulação e conduta relativas ao combustível, né, normas de circulação e conduta, que no geral são condutas ali que o legislador ele nos traz comandos para fazer algo ou deixar de fazer algo, né? Ou seja, esse fazer ou deixar de fazer são situações ali que vão ocasionar maior segurança no trânsito, e eu vou trazer também algumas infrações relacionadas ali à má utilização do combustível, enfim, relacionadas ao combustível. As infrações que são condutas proibidas que geralmente estão associadas ali a normas de circulação e conduta. Beleza? Então vamos ver aqui o que o CTB nos diz. Como já disse, né, falaremos aqui de normas de circulação e conduta e sobre infrações de trânsito. Bom, no artigo 26, como normas de circulação e conduta de caráter mais genérico, né, mais universal, nós temos aqui falando que os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. E o que o combustível, por exemplo, tem a ver com isso aqui? Tudo, né? Por exemplo, se o veículo falta combustível ali no meio da rua, né, no meio da via pública, isso aqui, por exemplo, pode obstruir o trânsito, né? Obstruir o trânsito, causar perigo, enfim, pode causar danos também no caso de perder o controle do veículo, né? Então, é uma conduta que tem tudo a ver. Então, qualquer usuário da via, seja condutor, seja pedestre, mais especificamente os condutores, né, porque tem tem máquinas, veículos mais potentes ali, então tem que se abster de poder obstruir o trânsito, causar perigo, sempre que possível evitar esse tipo de conduta, né? E o inciso 2 do artigo 26 também diz que os usuários das vias terrestres eles devem abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer obstáculo. Aqui também temos algo relacionado com o combustível, né? Por exemplo, abandonando na via, né? Depositando, sei lá, objetos, substâncias. Quando há, por exemplo, vazamento de combustível do veículo, seja o vazamento do próprio veículo, ou seja como carga, né? Isso também causa perigo ali na via pública, né? Pode causar, por exemplo, pode haver menos aderência do veículo, dos demais veículos ali na via pública, pode haver riscos de incêndios, né? Enfim. Então, essas regras gerais são muito relacionadas aqui ao uso do combustível. E, mais especificamente, falando aqui do uso de combustível em si, temos o artigo 27 do CTB, como norma de circulação e conduta, que também é muito elucidativo com essa questão. Veja só a responsabilidade que a gente vê na vida real, muitas vezes não é observada pelos condutores, né? Olha só. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Aqui a gente tem que
não estou falando aqui já de combustível especificamente, mas a gente deve ficar ligado também, pois cai prova, né? Aqui é somente dos equipamentos de uso obrigatório. Não são qualquer tipo de equipamento do veículo, é somente dos equipamentos de uso obrigatório, beleza? Além disso, o condutor ele deve assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Aqui está muito relacionado com a nossa aula, né? Ou seja, é uma responsabilidade do condutor verificar, assegurar que terá combustível ali para chegar ao local de destino. Isso parece, né? É uma coisa óbvia, né? Mas nós vemos que muitas vezes nem o óbvio é obedecido, né? A gente vê muitas vezes assim pessoas com o hábito ali de andar com o veículo, por exemplo, na reserva, né? Então, dependendo, vamos supor que haja, por exemplo, um engarrafamento inesperado, é uma conduta perigosa e é uma conduta também que vai causar ali o que vimos no artigo 26, né? Ou seja, o usuário deve se abster de, por exemplo, obstruir a via. Então, é uma conduta que pode aumentar o risco que isso aconteça, beleza? Então, esses dois artigos aqui, podemos dizer que são normas de circulação e conduta relacionadas aqui à utilização de combustíveis, né? E agora nós veremos as infrações de trânsito relacionadas ao uso de combustível. Nós podemos listar aqui 4 infrações de trânsito relacionadas ao uso de combustível, que veremos aqui os seus detalhes, as suas nuances, né? 2 são gravíssimas e 2 são médias, né? Vamos ver aqui nos detalhes, valores das multas, pontuações e a descrição das condutas, beleza? Então vamos lá, vamos ver agora quais são as infrações de trânsito. A primeira infração de trânsito que a gente pode ver aqui é a infração do artigo 180, né? Tá ali na parte lá das infrações de trânsito e a descrição da conduta é essa: ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então veja, é uma infração de natureza média, essa infração é apenada com multa. Como medida administrativa, nós temos aqui a remoção do veículo, né? Ela provoca 4 pontos na carteira, porque toda infração média tem a pontuação de 4 pontos, e, consequentemente, o valor da multa é R$ 130,16. Então, veja, que ironia, né? A pessoa, por exemplo, não enche o tanque, por exemplo, não enche o tanque ali no valor aproximadamente que é o valor da multa, né? E aí, se o veículo fica imobilizado na via, vai pagar praticamente aí o valor de um tanque cheio, né? Dependendo do veículo. Então, tem que se ter muito cuidado, porque além de uma conduta aí que é constrangedora, né? Você ficar no meio da rua tendo que empurrar o carro para remover para um local mais seguro, né? Ele está sujeito à remoção do veículo, o veículo ficar ali a depósito e ainda pagar R$ 130 aí de multa, beleza? Então, essa é a primeira das 4 infrações que nós vimos. Outras infrações de trânsito também que temos aqui sobre a utilização do combustível, essas duas aqui estão dispostas ali no artigo 231, nas alíneas A e B, né? O artigo 231, inciso 2, alíneas A e B. E essas infrações dizem o seguinte: transitar com o veículo, derramando, lançando ou arrastando sobre a via carga que esteja transportando, ou combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Então veja, aqui a linha A temos uma infração de trânsito e na linha B temos outra infração de trânsito. Na linha A, o combustível ele é utilizado aí no caso como carga, né? Então se não houver ali o adequado acondicionamento dessa carga dentro do veículo, né? E essa carga ela ficar derramando, arrastando, enfim, a carga que for lançada sobre a via, mesmo que não seja de forma intencional, isso aqui é infração de trânsito, beleza? Então, a letra A aqui, nós temos aqui o combustível como carga, né? Que já diz aqui no início do inciso, da linha. E a letra B, nós temos aqui, transitar com o veículo, derramando, lançando ou arrastando sobre a via, combustível ou lubrificante que esteja utilizando. Então, é combustível ou lubrificante, né? Por exemplo, óleo que esteja utilizando. Isso aqui é o combustível do próprio veículo. Houver pane, né? No veículo, por exemplo, né, que houver vazamento aí na via pública, isso também é infração de trânsito. E qual é a gravidade dessa infração? É uma infração gravíssima, viu? Atente-se a isso, uma infração gravíssima, ou seja, bem mais cara, com mais pontuação aí na carteira. Então é uma infração gravíssima, ela é apenada com multa. Como medida administrativa, também ó, a retenção do veículo para... Quer dizer, não é remoção, né? É somente a retenção do veículo para regularização, só que ela provoca 7 pontos na carteira
e o valor da multa é R$ 293,47. Então, veja que essas duas infrações aqui, derramar combustível, né? Não importa se é o combustível como carga ou o combustível lubrificante do próprio veículo, infração gravíssima, beleza? E por fim, aqui ó, a situação, né? Por exemplo, em que ocorre, né, o vazamento aí de óleo, de lubrificante, de combustível, né? E por fim, nós temos uma conduta que muitos motoristas adoram fazer, né? Visando ali economizar combustível, né? A questão da banguela, né? A pessoa não pode ver ali um declive ali bem acentuado, que às vezes desliga o carro, deixa o carro desligado, coloca o carro aqui, né, nos carros de câmbio manual ali em ponto morto, o carro desengrenado, visando economizar combustível, né? Primeiro, além de ser uma conduta perigosa, também é uma conduta até antieconômica. Eu me refiro ao caso do carro em ponto morto, porque hoje os veículos, eles já são, é muito mais econômico você deixar o veículo engatado e numa descida é muito mais econômico do que o veículo em ponto morto. Há estudos sobre isso, né? Os veículos de hoje, né, os de câmbio manual, é muito mais econômico deixar ele engatado na descida do que deixar em ponto morto. Ele consome muito mais combustível no ponto morto. E segundo, que é uma atitude totalmente insegura, né? Seja ele desengatado ou desligado, o motorista ele não tem a mesma agilidade e a mesma ajuda até do que com o carro engatado para frear, para rapidamente mudar a direção do veículo, né? Então é uma conduta muito perigosa. Geralmente em declive ele é acentuado, o motorista ele deve deixar o carro numa marcha mais baixa, né? Que aí já aproveita o próprio freio motor do veículo e ter o domínio ali do veículo, né? Deixa o carro engatado ali e desce a ladeira tranquilamente, né? Então veja, a infração aqui da banguela, ela está lá no artigo 231 do CTB, 231, inciso 9 do CTB, e diz o seguinte: transitar com o veículo desligado ou desengrenado em declive, né, ou seja, desligado, o carro está desligado ou desengrenado no ponto morto, em declive, é uma infração média, também apenada com multa. Como medida administrativa, temos a retenção do veículo. O valor da pontuação, por ser uma infração média, é 4 pontos na CNH, e o valor da multa também R$ 130,16. Então veja que das infrações aqui que nós falamos, apenas a infração ali de ter o veículo imobilizado na rua por falta de combustível, apenas ela tem a medida administrativa de remoção do veículo. As demais, a medida administrativa é a retenção. E dessas infrações que nós vimos, né, essa infração aqui da banguela e a infração do combustível do veículo acabar no meio da rua, as duas são médias, e as infrações de derramar combustível lubrificante são gravíssimas, beleza? Então, era isso que tínhamos para ver aqui nesta aula, né, sobre essas infrações relacionadas ao combustível, e agora nós iremos fazer algumas questões para a gente fixar melhor o conteúdo, beleza? Então vamos lá. Essa questão aqui do Detran de São Paulo, né, de 2013, diz o seguinte: nos termos do artigo 27 do CTB, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar, ou seja, aquela norma de circulação e conduta que nós vimos no artigo 27, né? Então vamos ver aqui. Letra A. Se o veículo está licenciado e se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido. Bom, o licenciamento é algo muito importante no veículo, né? Mas lá, essa norma do artigo 27, ela não fala nada sobre licenciamento, né? Então, ela fala sobre combustível, se deve haver combustível suficiente, mas não fala sobre licenciamento. Então, a letra A está errada. Letra B diz assim: o condutor deverá verificar apenas a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Não, né? A gente viu que tem que verificar as boas condições desses equipamentos, mas também verificar se há combustível suficiente para chegar no local de destino. Letra B está errada. Letra C. O condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido. Então, temos aqui a resposta da nossa questão, né? E a letra D e a letra E não tem nada a ver, né? A letra D falando apenas se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido, não. E se o veículo está licenciado, como eu já disse ali na resposta da letra A, não fala nada sobre licenciamento no artigo 27. Então o gabarito aqui da nossa questão é a letra C. Mais uma questão aqui, essa aqui de 2002, da PRF, né? Faz um tempinho já, diz assim: se Maurício, esquecendo-se de que havia um defeito no marcador do nível de combustível de seu automóvel, deixasse que o combustível de seu veículo acabasse e, com isso, desse causa a que o automóvel ficasse imobilizado na via,
Então, Maurício cometeria infração leve, a qual deveria ser aplicada pena de multa e medida administrativa de retenção do veículo. E aí, item certo ou errado? Bom, antes da gente responder, como eu já falei em outros vídeos, né, em outros casos, a gente tem uma diferença aqui entre infrações e crimes de trânsito. Veja que nessa infração aqui, ele esqueceu, né, ou seja, ele não cometeu a infração porque quis. Mas nós vimos que na teoria das infrações versus os crimes de trânsito, nas infrações de trânsito não há valoração dos elementos subjetivos da conduta, ou seja, aqui não interessa se o agente cometeu a infração com culpa, com dolo, né, se foi sem querer, ou seja, a conduta está cometida, né, a conduta se enquadra em uma infração de trânsito, a infração de trânsito é aplicada, beleza? Então cabe esse parêntese aqui. Agora, voltando aqui para o comentário da questão, ele falou aqui que essa infração foi aquela do artigo 180, a primeira que nós vimos, né, ter o veículo imobilizado na rua por falta de combustível. Ele fala, no comando da questão disse que ele cometeria uma infração leve e que a medida administrativa seria de retenção do veículo. E aí, essas informações elas estão certas ou erradas? Bom, esse item aqui ele está errado, porque ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível não é infração leve, é infração média. Nós vimos aqui nesta aula aqui, neste vídeo aqui, que nenhuma das infrações nós vimos é leve, ou são infrações médias ou são gravíssimas, né? Então essa infração aqui da falta de combustível, ela é média. E outra, a medida administrativa dessa infração não é a retenção, é a única das infrações de trânsito que vimos que não tem a medida administrativa de retenção. A medida administrativa é de remoção, beleza? Então o item está errado por esses dois motivos aqui. Vamos ver mais uma questão aqui, mais recente, né, do Detran do Maranhão de 2018. Diz assim: o analista de trânsito Godofredo, ao se aproximar do veículo oficial que utilizaria durante seu turno de serviço, identificou uma mancha de combustível sobre o veículo. Manobrou o veículo na garagem e prosseguiu para suas atividades rotineiras, que incluíam a participação em um projeto de educação e segurança de trânsito em uma escola pública. Ao chegar ao seu destino, outro motorista advertiu-lhe que o veículo oficial estava derramando combustível na via pública. Aí, a conduta praticada por Godofredo. Vamos analisar aqui cada um dos itens. Então, essa conduta praticada por ele, ou seja, o veículo estava derramando o próprio combustível, né? Ou lubrificante, né? A descrição. Isso aqui, letra A, não caracteriza infração de trânsito. Bom, a gente viu que já está errado, né? Isso é infração de trânsito. Então, falar que não caracteriza, né? Não tem nada a ver. Então, letra A é errada. Letra B, caracteriza a infração de trânsito leve e sujeita a penalidade de multa. Dentre as infrações que estudamos hoje, alguma era de natureza leve? Não. Essa infração ela não é de natureza leve. Então, item também errado, né? Letra B, nada a ver. Letra C, caracteriza a infração de trânsito média e sujeita a penalidade de multa. Das 4 infrações que vimos, 2 eram médias e 2 eram gravíssimas. Mas essa infração aqui de derramar na via combustível, lubrificante, ela é média ou é gravíssima? Ela não é média. As infrações médias é a infração da banguela e a infração de ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então aqui também a letra C está errada. Aí agora a letra D. Caracteriza infração de trânsito grave, sujeita a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo para regularização. Também, letra D, errada. Nós não vimos nenhuma infração grave. Ou eram infrações médias ou eram infrações gravíssimas. Então letra D aqui, né, nada a ver, né? Já riscar ela aqui. Então, o gabarito da nossa questão é a letra E. Caracteriza infração de trânsito gravíssima, tá certo? Essas infrações de derramar, seja derramar o combustível como carga, ou seja, derramar o próprio combustível do veículo, são infrações gravíssimas. Caracteriza infração de trânsito gravíssima, sujeita a penalidade de multa e medida administrativa do veículo de retenção para regularização. Então, temos aqui o gabarito da nossa questão, letra E. Mais uma questão aqui, CRC de Minas Gerais, 2015, diz o seguinte: caso o condutor perceba que à frente existe um declive acentuado, ele deve, letra A, descer com o veículo desengrenado? Bom, a gente viu que descer com o veículo desengrenado no ponto morto, em declive, é infração de trânsito. E também vimos, é uma conduta muito perigosa, né? E além disso, não é mais econômico do que descer com ele engatado ali em alguma marcha, né? Então, essa letra A aqui não tem nada a ver, totalmente absurda. Letra B, desligar o motor do veículo durante a descida. Vimos também,
descer com o veículo em declive, desengrenado ou desligado, né? Desligado pior ainda, né? Então, letra B também está errada. Letra C. O que o condutor deve fazer, né? Quando à frente existe o declive acentuado? Ele deve manter o câmbio engatado em uma marcha reduzida durante a descida. Bom, essa é uma conduta correta, né? Ou seja, o condutor ele tem que manter o câmbio em uma marcha reduzida. Para quê? Porque essa própria conduta já auxilia o condutor ali a utilizar o freio motor do carro, né? Fica até mais fácil para frear em alguma situação de emergência, por exemplo. Então, letra C é o gabarito da questão. A letra D, descer pelo acostamento da via, né? O acostamento não é para ser utilizado ali para o trânsito de veículos, né? A gente tem infração de trânsito específica sobre isso, nada a ver. E ainda mais numa descida, né, maluquice. E letra E, travar a direção para que o veículo não fique sem controle, né. Também é muito mais propício a ficar sem controle se travar a direção numa descida, né. Então letra E também é absurdo. Então o gabarito é mesmo a letra C. Bom, era isso que tínhamos para ver no conteúdo desta aula. Aqui abaixo do vídeo, na descrição, nós temos um link que remete para um artigo que complementa essa videoaula, beleza? Eu espero que você tenha gostado e, como conselho, eu falo que continue nos seus estudos, fique firme, beleza? Não desista dos seus objetivos, com persistência, com paciência você chega lá, tranquilo, resolva muitas questões, leia bastante, beleza? Se possível, veja os conteúdos aqui do CDF Concursos, que são muito bons e sempre ajudam aqui os alunos a ver os macetes das questões, a ver os macetes aí das matérias, beleza? Então, te espero em próximos vídeos, te espero ver novamente aqui e foi um prazer ter sua companhia, beleza? Um abraço, tchau, tchau.